Olá, amigos farmacêuticos, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do Pod Farma. Agora com uma novidade, né? Estou aqui substituindo a doutora Rossana, que está se recuperando em casa e vamos dar uma ótima recuperação para ela. E nada mais agradável do que a gente receber uma doutora Darlene conosco hoje. É de muito agrado receber qualquer um farmacêutico, qualquer doutor que esteja à disposição para poder falar um pouco da sua história, para poder trocar informações. A gente sabe que o Pod Farma ele é democrático. A gente tem o intuito de conversar, de conhecer histórias e poder ajudar o farmacêutico a cada dia. Trocar informações, doutora Darlene. Seja bem-vinda, fique à vontade. Vamos fazer um bate-papo descontraído. Tanto você como eu aqui, a gente vai nos conhecendo, vamos conversando. O importante que é o pessoal que está do lado de lá, que possa conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco mais da sua carreira profissional. E vamos lá, né? Vou começar com a primeira pergunta aqui, antes de qualquer coisa. Darlene, doutora Darlene, um pouquinho da sua história conosco e explique para a gente o porquê ser doutora farmacêutica. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, tá? Parabenizo, né, vocês pelo programa, né, pelo podcast. Eu acho de extrema importância esse tipo de contato, né, com os colegas, até para esclarecer algumas dúvidas de outras áreas, porque como a farmácia é uma área tão ampla, né, a gente não consegue ali conhecer de tudo, né? Então, é importante a gente assistir os episódios e, assim, me interessei muito até por outras áreas. E parabenizo vocês, né? Bruno, Shirlene, Rossana, todos vocês, porque foi uma boa ideia. É verdade. Manter um podcast, um pod farma, não é algo muito simples. O mecanismo é um pouco complexo, mas quando a gente escuta histórias, a gente vê que vale muito a pena, entendeu? Sim. E eu tenho visto um pouco do seu currículo, da doutora Darlene, e assim, parabenizo. É bom a gente ter esse network, esse contato com farmacêuticos tão gabaritados como você. E uma coisa que eu observei bastante é que você tem uma carreira pautada mais pela parte do Amazonas. Vamos começar lá de trás, Sim. Todo o seu início, da juventude e por que fazer farmácia, quem te influenciou a entrar no curso de farmácia, se você começou pela faculdade particular, pela federal, porque, se eu não estou enganado, no Amazonas temos a faculdade de farmácia na federal, não é isso? Temos. Então, Bruno, até respondendo a tua pergunta, a primeira, né, que é a respeito porque eu escolhi o curso, né? Então, quando eu iniciei a minha vida acadêmica, na verdade, tudo começa quando eu termino ali o meu ensino médio, né? Eu sou, como eu te falei, eu sou manauara, né? Manauara ali, Caboquinha mesmo. Tudo da região aqui. Aqui é norte, né? Todo Verdade. mundo. E, assim, como eu te falei, eu sou de Manaus, terminei o meu ensino médio, e aí eu vou te ser sincera, não existia na minha cabeça aquele pensamento de vou fazer farmácia. Uma coisa eu sabia, eu gostava de plantas, eu gostava de insetos. Que interessante. E aí eu tinha uma amiga vizinha, que a mãe dela era médica, e a mãe dela um dia levou para casa tipo um microscópio. Mas não era bem um microscópio. E aí a gente começou a olhar folhas, insetos, tudo eu queria olhar naquele microscópio. Eu acho que foi ali que acendeu aquela vontade de trabalhar com isso. Mas era lá na minha adolescência. Perfeito. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu prestei o vestibular várias vezes para a faculdade federal, né, para a faculdade estadual, mas eu nunca prestei para farmácia. Eu prestava assim administração, engenharia, totalmente voando, né? E aí teve um ano que eu prestei para a Uninorte, lá em Manaus a gente tem a Uninorte, para fisioterapia. Perfeito. Só que nessa época, infelizmente, o meu pai ele não pôde arcar com as despesas da matrícula, da faculdade. E ele falou, minha filha, dá uma segurada que no ano que vem você entra. E aí não fiz a faculdade, compreendi, porque minha família, nós somos 4 irmãos, e eu já tinha 2 na faculdade particular, né? Os meus pais ali, a minha mãe funcionária pública, professora da rede estadual no Amazonas, o meu pai funcionário público aposentado. Então, assim, nós não estudamos em colégios particulares,
rede pública, né, a vida toda ali. E então, na faculdade houve essa necessidade de fazer particular, porque era muito concorrido e a gente não tinha aquela base boa, assim tão boa, né? E aí a gente foi para particular, meus irmãos, e eu fiquei aguardando a minha vez chegar. Tipo, quando talvez os dois terminassem, eu conseguisse entrar. Uma coisa que eu posso confirmar, que infelizmente foi para fisioterapia e felizmente ganhamos uma doutora altamente capacitada e gabaritada para farmácia, entendeu? Não há uma coisa que aconteça o acaso em seguida, né? Não, com certeza. E aí, o que aconteceu? Nesse 1 ano, eu falei, não vou ficar parada, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. E aí foi quando surgiu, lá em Manaus, os cursos técnicos oferecidos pelo governo do Estado, né, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, é do governo, tem vários cursos técnicos em várias áreas. E aí eu soube, me inscrevi, né, aí eu olhei ali os cursos que tinha técnico em laboratório. Aí eu disse, vou fazer esse. E aí eu fiz a prova, passei, e comecei o curso técnico. E aí é onde entra a minha... na verdade, as pessoas que foram me influenciando a fazer farmácia. Quando eu entrei, eu não sabia o que eu seria, que técnico em laboratório era isso. Eu sabia que eu queria laboratório. E aí comecei as aulas, né? E eu tive muitos professores bons no curso técnico de análises clínicas, né? Como era oferecido pelo governo, os nossos professores, eles eram... Os bioquímicos do Estado, né, que a gente tinha lá, bioquímicos, os farmacêuticos, né? Bioquímicos. Eu tive uma professora biomédica. Isso tudo que eu estou falando, gente, foi no ano de 2005. Então, faz tempo, né? Aí. Então, assim, isso tudo esses professores, eles eram assim muito gabaritados, né? São professores que têm doutorado. Eram os mesmos professores que davam aula na universidade, na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, para o curso de farmácia, davam aulas para a gente no curso técnico. Então, assim, foi algo que a gente agregou muito esses profissionais, né? E aí ali eu fui vendo que eu gostava. E um dia, conversando com uma bioquímica, professora minha, eu falei, como que eu faço para ser isso que vocês são? Aí foi quando ela falou, né? Você tem que fazer farmácia, depois você vai fazer uma especialização em análises clínicas. Aí, quando foi no ano seguinte, né, eu já não quis mais fazer fisioterapia. Já estava decidida, né? Já fiz farmácia, prova, e aí ingressei, me formei na faculdade particular, que era o Centro Universitário do Norte, né, o Uninorte, e isso foi no ano de 2006 que eu entrei na faculdade. Infelizmente, o meu pai não estava mais entre a gente, né? O meu pai faleceu em 2005, né? Ele sofreu um AVC e ele veio a falecer, mas assim, Creio que novo ainda, né? Novo, sim. Meu pai tinha 51 anos quando ele faleceu. E aí ele não estava mais ali presente pessoalmente, né? E a minha mãe, ela seguiu a vontade dele e dela também, que era continuar os nossos estudos, né? Tanto é que ela ficou ali, digamos, como pensionista do meu pai. O que ela fez? Não, o dinheiro dele eu vou investir na faculdade dos meninos. E foi assim. E aí assim eu ingressei na universidade. Pô, que bacana, que história bonita. E a gente percebe em todo no contexto, doutora, que há uma base, né? Quando você falou em decidir. Por o início de uma conversa de ter visto um microscópio na casa de uma amiga, olha onde veio levar. Levou ao Acre, né? Nos trouxe ao Acre. Sim. Temos esse privilégio de ter uma doutora aqui conosco no estado. E como a senhora falou, em relação aos seus pais, a gente percebe que houve a base do seu pai com a continuidade da sua mãe. Sim. E não poder deixar o legado que ele tinha de que os meus filhos formados, a minha filha, doutora Darlene, queria ingressar na faculdade de farmácia e conseguiu. E hoje, com certeza, deve ser um dos maiores exemplos e orgulho para ele. Obrigada. E continuando aí, doutora, assim que você saiu da faculdade, você ingressou e emplacou uma série de cursos profissionais, né? Áreas clínicas. Me fala um pouco dessa experiência, até desse momento de quando você chegou
e chegou o momento do rompimento com o Amazonas e para vir ao Acre. Aí tem um longo tempo até isso acontecer, né? Porque, assim, como eu te falei, eu ingressei na faculdade em 2006 e eu saí da faculdade, terminei em dezembro de 2009 e a colação de grau foi em abril de 2010. E aí, assim, como a gente estava conversando, a minha família, ela não tem pessoas da área da saúde, não tinha, né? A minha família basicamente é formada por professores, né? Minha mãe, como eu te falei, professora, minha irmã mais velha é professora, o meu irmão é professor, né? É letras, biologia, minha mãe de história, e meus tios professores, porque também tinha muito isso. Antigamente, as formações elas iam muito no interior, que a minha família é de um interior do Amazonas, que é o município de Tapauá. Minha mãe era o que era oferecido, a graduação para licenciatura para lecionar, entendeu? Então, assim, era a oportunidade que eles tinham também, né? Mas, graças a Deus, são felizes na profissão. E, assim, eu meio que quebrei esse ciclo. Eu fui a primeira a entrar, que eu me recordo, na área da saúde. Interessante. E aí foi quando me formei no curso técnico. Inclusive, uma curiosidade foi, quando eu fazia o curso técnico, eu fui até chamada na sala da direção, porque, como eu já estava fazendo farmácia, né, eu entrei no curso técnico em 2005 e entrei na faculdade de farmácia em 2006. A diretora, ela queria que eu abrisse mão do curso técnico, porque, segundo ela, eu estava tirando a vaga de alguém que precisava, sendo que eu já estava num patamar acima, né? Exercendo a faculdade. Exercendo a faculdade. Aí foi quando eu falei que não, que, na verdade, eu não em nenhum momento burlei o sistema, né? Eu entrei, realmente, eu não tinha nada, eu só tinha o ensino médio, e a faculdade ela veio um ano depois, quando eu já estava terminando o técnico. Aí eles verificaram perante documentos e viram que realmente eu não tinha burlado o sistema, nada. E aí, então, acabou que eu formei no técnico e continuei a faculdade. Por incrível que pareça, em Manaus, eu nunca exerci meu curso técnico em análises clínicas. Eu fiz estágios, né? Lá a gente tinha, assim, os melhores hospitais para fazer estágio. O bom da gente ter esse curso oferecido pelo governo é que a gente tinha muita abertura. Era num pronto-socorro maior de urgência e emergência, era em outros lugares, então assim, a gente tinha muita abertura para fazer. A gente teve um período que teve um incentivo muito grande para cursos técnicos, né? Onde eu acho que na época até saiu um estudo de que o Brasil era um dos países que tinha os menores cursos técnicos do mundo, né? Sim. E a gente alavancou de uma forma e no qual hoje a gente tem vários profissionais que, através do curso técnico, conheceu a fisioterapia, conheceu a farmácia, Sim, conheceu a enfermagem. exatamente. E, assim, de lá, decolou numa faculdade, entendeu? Às vezes é só o começo de um início, de colocar você dentro de um ciclo de pessoas que possam te abrir mais a mente. Exatamente. Às vezes não é nem a questão de você não querer abrir, é de pessoas que possam te evoluir, entendeu? Te inspirar corretamente nisso. E uma pergunta, doutora, na época que a gente sabe que teve passamos por uma pandemia, né? Sim. Covid-19. Nesse período, você estava no Amazonas ou estava no Acre? Eu já estava aqui no estava Acre. no Acre, já, né? eu tinha recém chegado no Acre. Então, assim, em resumo, eu saí, né, do curso técnico, ingressei no nível superior, continuei ali gostando muito do curso e tudo mais. E no decorrer da minha faculdade, eu fiz aquelas iniciações científicas, os programas, perfeito, né, o que bacana. PIBIC, PAIC. Eu fiz no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é no INPA. Riquíssimo, né, em cultura, assim, Conhecido cultura, mundialmente, o estudo, INPA, né? pesquisa, mundialmente. E lá eu tive contatos com muitos pesquisadores. Então, assim, parar para observar, a minha vida ela é envolvida para o lado das análises, Total, né? porque eu ficava no laboratório de micologia médica, né? A gente desenvolveu um projeto lá, onde nós pesquisamos fungos, né, da pele de crianças de uma escola, publicamos em revistas, né? Foi bem legal.
Eu acredito que se eu tivesse continuado lá, eu teria já um doutorado, que eu não tenho, né? Eu tenho a graduação e as especializações, eu não tenho nem o mestrado nem o doutorado. Entendi. Só que o meu coordenador, na época, perguntou, você quer continuar no programa? E eu disse que não, porque assim, eu queria dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro para a vida seguir. E a gente sabe que, né, a pesquisa lá não, né, você não tem ali uma bolsa de mestrado. Ela, o incentivo é muito curto, né? Um retorno de uma bolsa de mestrado, você não consegue, às vezes, se manter, né? E aí, enfim, terminei o nível superior, né, a faculdade, e acabei que fui para o interior do Amazonas, que é a cidade que a minha família morava. É de lá, né? Que é Tapauá. Na época, eu recebi a proposta, né, para ir. Você sabe que a gente tem conhecidos, né, sim, e tudo. E, na época, assim, o meu tio me fez o convite. Meu tio era o prefeito da cidade, né? E aí ele me fez o convite que estava precisando de bioquímico, né, para lá. Era bioquímico que eles queriam. E eu só tinha a farmácia generalista. E ele perguntou, né, você dá conta, você vai querer? Eu falei, não, quero. Vamos. Vamos. Aí ele pegou e me colocou, né, no quadro de funcionários, trabalhava normalmente, me mudei para lá, passei 6 anos lá. Nossa. E lá, quando eu cheguei, me deparei com um bioquímico que até hoje eu digo que ele é a minha inspiração. Nossa, de verdade, de todos. Se você, assim, muitos profissionais passaram na minha vida assim como inspiração, mas ele é aquela pessoa que eu respondo assim de pronto. Dr. Franklin, o nome dele. É o pai da profissão, né? Ele é um farmacêutico, bioquímico, formado no Rio Grande do Norte. E aí ele foi para o Amazonas, né, porque pagava melhor naquela época, muitos anos atrás. E foi uma pessoa assim que, na verdade, pegou na minha mão e disse, é assim que a gente faz um exame de urina, é assim que a gente lê uma lâmina. Extraordinário. Tudo, né? Extraordinário. E aí foi quando eu de verdade, assim, me descobri e, cara, é isso que eu quero. Você se sentiu abraçada de verdade. Me tipo senti. Assim, eu conheci alguém que leu meus pensamentos, que encaixou com o que eu penso. De extrema humildade, né? Também, porque quando eu cheguei lá, eu vou te falar, apesar de eu ser técnica, eu não tinha segurança nenhuma para liberar um laudo. Eu tinha muita dúvida, e lá era tudo manual. Hemograma você fazia na câmara de Newbauer, contava os leucócitos, contava as plaquetas, horas contando. Fazia bioquímica no espectrofotômetro. O que a gente tinha de mais moderno lá eram os testes rápidos, só. Nossa. Então, assim, ele me ensinou. Foi por amor mesmo, né? Foi. E eu me sentia, sentia feliz ali. E até então eu não tinha contato com medicamento. O meu contato com a parte de medicamento foi os estágios, drogaria, farmácia hospitalar. E te confesso assim que não me atraía muito. Foi com o tempo, né, que eu fui gostando. Então, foi assim. Aí fui para o interior, trabalhei 6 anos lá, 5 anos na prefeitura e 1 ano e meio na saúde indígena, nesse município. E aí, assim, um recado que eu deixo para os colegas mesmo que estão formando, né, os acadêmicos, é que a gente precisa abraçar as oportunidades. Às vezes, você pega e fala assim, mas eu não sei ler uma lâmina, o que eu vou fazer ali? Vai. Alguém vai aparecer na tua vida e vai te ajudar. Vai. E ainda mais se você chegar com humildade, porque no meu primeiro dia me falaram assim, lê essas urinas, um monte de urina. E eu fiquei, meu Deus, eu não sei para onde eu vou. E tinha uma pessoa lá que me ajudou. E eu falei, olha, estou formada agora, eu sou recém-formada, eu sei, mas eu sou devagar, eu preciso de ajuda. Então, você ser honesto com você e com o próximo, entendeu? Porque o que está em jogo ali é um diagnóstico. É jogar limpo, né? É aquela situação de que mudou muito. Antigamente, as pessoas pensavam, você acabou de sair de uma faculdade, de uma graduação, você sabe tudo. Pelo contrário, você sai de uma graduação, você sai cheio de dúvidas, entendeu? Você sai num campo perdido. E a humildade realmente de você reconhecer de que, olha, o pontapé, o difícil vai começar agora, entendeu? Isso a gente tem até um grupo aqui de amigos de WhatsApp, que a gente montou recentemente de recém-formados, né? Sim. Porque nós fomos recém-formados. Claro. A gente sabe de que um pouco daquela
aquele receio de fazer perguntas, de falar, poxa, será que eu vou perguntar isso? Será que já não era para mim saber disso? Sim. E aquela vergonha de dispensar um medicamento, de poder fazer a leitura de uma lâmina corretamente, entendeu? Então, assim, a gente tenta agregar essas pessoas, porque você sai de um curso de farmácia, onde as pessoas enxergam, você está pronto para tudo. E essa não é a realidade, pelo contrário, você não está pronto para nada. Nós estamos iniciando uma carreira, entendeu? E tocando nesse assunto, você falou que saiu da prefeitura e teve acesso à Saúde indígena. saúde indígena. Eu acho que foi um choque de realidade, né? O impacto de que, mesmo dentro do funcionalismo público que você exerceu dentro da prefeitura, os mecanismos, materiais, mesmo não sendo que se necessita de última geração, mas quando você vai para a saúde indígena, onde você já tem que mudar um pouco o cuidado, tratar... É muito diferente. Dizem que tem que ter uma paciência enorme. Conta um pouco dessa experiência, porque eu fui um que já participei de processos seletivos. E, assim, eu fui estudar sobre um pouco. E, assim, é um mundo totalmente à parte de que a gente possa imaginar. É muito diferente. Para farmacêutico, eu falo. Sim, para o farmacêutico, para toda a equipe, né? Mas assim, né? Voltando para a nossa realidade de farmacêutico, só fazer uma observação com relação ao meu emprego lá na prefeitura. Eu trabalhava no laboratório, né? Mas teve uma época onde eles precisaram de um farmacêutico mesmo, né? Para os medicamentos e tudo mais. E aí foi quando eles me convocaram para que perguntaram, né, se eu podia dar uma força lá, dar uma organizada e tal. E foi quando eu desenvolvi um projeto lá que foi quando antigamente lá no município era assim: o medicamento chegava na Secretaria de Saúde, não tinha farmacêutico, né, ali. Não existia. Eram outras pessoas Aquele quebra-galho ali. O farmacêutico lá era voltado para o hospital, para a bioquímica, para o laboratório, que tinha uma demanda alta. Então, assim, o medicamento chegava, aí era feita a distribuição para os postos de saúde. Digamos, eu não me recordo, mas digamos que tinham 5 postos de saúde. Ia o medicamento lá para aquela farmacinha, onde tem aquela janelinha, e lá as pessoas pegavam o medicamento. Quando eu cheguei na secretaria, que eu me deparei com essa realidade, eu falei, não, tá errado, meu Deus. Primeiro, cadê o farmacêutico? Né? A gente tem farmacêutico nesses postos? Não, a gente não tem. Quem que está dispensando essa medicação? Às vezes era uma pessoa que tinha um pouquinho de conhecimento, já estava há muito tempo ali naquela função. Às vezes era alguém que entrou agora e bota lá para a farmácia. Joga lá para a farmácia, vai lá para a farmácia, né? Sem ter aquela preocupação da dispensação. E só era assim, é só para entregar o remédio. É aqui, ó, dipirona, entrega uma cartela de dipirona e vai riscando. Quando eu olhei isso, eu falei, não, isso está errado. Aí eu chamei a secretária, né? Falei para ela, olha, vou dar uma sugestão aqui. Vamos tirar as farmácias dos postos e vamos fazer num lugar só. Centralizar, né? Fazer um CAF ali, né? Centralizar a farmácia e fazer com que as pessoas saiam do posto com a sua receita e vá direto nesse lugar. Nossa, nas primeiras semanas, não vai dar certo. Caos total. Não né? vai dar certo porque eles já são acostumados a, por exemplo, extrair um dente, já passa na farmácia, que é do ladinho, pega o remédio e vai para casa. Passou numa consulta, é do ladinho, passa... Se eles tiverem que se deslocar para cá, olha que o município é pequeno. Eles não vão gostar, porque às vezes não tem passagem para pagar um mototáxi, uma coisa assim. Falei, mas, gente, às vezes a dipirona não tem nesse posto, mas vai ter nesse, ele vai se deslocar do mesmo jeito. O receituário, o médico só passa com uma via. Vai ficar uma via aqui e a outra via vai para onde? Então, assim, se a gente centralizar num lugar só, ele já vai direto ali, não tem, é comprar ou verificar outra maneira de conseguir, né? Mas, assim, e o receituário vai ficar aqui, concentrado, todos aqui, não vai ficar espalhado. E fora a parte de você pegar medicamento. Tipo assim, iria ter um responsável no posto, meio que perdia-se um controle. Porque a gente sabe, né, que às vezes a pessoa pega ali um medicamento, leva para casa, um parente precisa e tudo mais. Então, eu pensei em centralizar. E hoje, até hoje é assim lá. Eu já saí de lá faz tempo e é assim. Então, na realidade, a doutora ela fez uma gestão farmacêutica, sim. né? O poder público ele demorou muito tempo para entender que o farmacêutico
ele angariava economia dentro do posto, Exatamente. dentro de um posto de saúde, dentro de uma farmácia, e até alguns amigos meus que são do posto de prefeitura, em outros locais, UBS, eles falam, olha, aqui eu sou o mais odiado. É. Mas por quê? Porque não tem mais aquele acesso livre ao medicamento, Exato. a sala é trancada, a dispensação é de forma correta, vai ter que ter, às vezes, não tem mais aquela amiguinha da colega Não, que precisa pegar um medicamento para o cachorro da prima. Exatamente. Era que ocorria muito. E quem necessitava depois, ficava sem. Entendeu? Medicamento que nessa tal unidade vence, mas você vai para determinada região, sai muito, não tem. Essa logística de confronto de medicamento, de necessidade. Quem trouxe tudo isso foi o farmacêutico para dentro do setor. Depois que o poder público descobriu e percebeu que o farmacêutico aqui dentro não é um gasto contratar um farmacêutico, é uma economia. Ele vai contar o teu estoque, ele vai colocar os vencidos para frente, ele vai poder transferir os medicamentos que para uma região sai com mais demanda do que pela outra. Então, assim, até mesmo sem você perceber, doutora, a gente acaba fazendo a gestão. Sim, exatamente. Uma gestão farmacêutica. O farmacêutico não é só dispensação. Ele é cuidar, dispensação e gestão. E é muito importante conversar com pessoas que tiveram essa experiência e abre um leque, abre para aquele formando que está saindo agora da faculdade e fala, poxa, que legal. Perfeita a tua colocação, porque é isso mesmo. E assim, eles queriam... Aí eu não consegui dar continuidade ao trabalho, né? Porque eu voltei realmente para o laboratório e acabou que essa parte da dispensação aí é até hoje, né? Eu mesma entrei em contato com o pessoal de lá essa semana, e aí eu falei, ainda é assim? Eles falaram, do jeito que ficou. Né? E isso, assim, foi bem legal, foi algo que deu para fazer ali, né? E com relação também aí é quando a gente entra na saúde indígena, né? Eu estou na prefeitura e vem o processo seletivo da saúde indígena para lá. Não tinha farmacêutico na saúde indígena. Eles não tinha farmacêutico, não tinha nutricionista, só tinha um enfermeiro técnico. A farmacêutica que ficava dentro de uma sala, concentrada, não tinha o contato com o público para sair para a saúde indígena, onde todo mundo fala, não é um trabalho, é um desafio. Verdade. Entendeu? Então, fala um pouquinho dessa experiência da saúde indígena, porque a gente diz que você vê muitas coisas que vai muito pro coração, né? Isso. Então, como é que funciona isso de verdade? Então Bruno, lá onde eu fui lotada, né, é um município que ele é bem distante até de Manaus, né? Ele fica distante de Manaus e tanto é que ele faz parte de outro DICEI. Ele não faz parte ali aquele DICEI Manaus, ele faz parte do DICEI Médio Rio Purus, né? Porque é um município que fica ali na calha do Purus, né? Tapauá. E lá nós temos muitos indígenas, muitas etnias, né? Apurinã, Deni, porque são muitos, assim, a gente vai ali até esquecendo os nomes, né? Mas, enfim, eu fui lotada na CASAI, que é a Casa, né, de Saúde lá do Índio, e aí, Casa de Apoio à Saúde Indígena, e aí a minha função lá, ela era, na verdade, fazer toda essa gestão do medicamento, né, fazer contato com o DICEI, que tinha um CAF, e colocar nossas necessidades, né, para a farmacêutica de lá, para ela fazer a gestão de compras e abastecer a gente. De alimentar aquele determinado... Isso, e eu abastecia um polo, porque assim, lá a gente tinha um polo, que era o polo ainda é um polo Tauá-Mirim, que atendia 16 aldeias, pelo que eu sei, atende mais agora, né? Então, assim, eu pegava, colocava ali a minha necessidade, conforme o enfermeiro, o médico me passava, e conforme eu via também, o nutricionista. Agora, sim, na saúde indígena é um desafio, né, muito grande para o farmacêutico. Eu falo isso até por uma questão de, mesmo da gente enxergar esse profissional ali. Porque meu maior problema na saúde indígena era o abastecimento de medicamentos. Tipo, faltava, né? Não sei como está hoje, né? Porque é algo que pode estar melhor, né? Na minha época, não era que faltava porque o governo não comprava. Era porque era uma questão logística.
Não sei se você conhece, né? não sei se você conhece o Amazonas, mas a maior forma de se locomover lá é barco, é a via fluvial ou a via aérea. Né? Não tem estradas assim como tem aqui no Acre, que te levam para outros estados. Não tem. Tem para Roraima, né? Mas não tem assim. Enfim, para a gente lá era muito difícil a questão da logística com relação ao medicamento. E a gente atendia essas aldeias. O meu papel era, de fato, receber essa medicação, armazenar, dispensar para o paciente, né? Aonde aí entra as peculiaridades, né? Porque, por exemplo, o indígena, né? Ele tem, né, muitas necessidades, a gente sabe ali de uma escuta qualificada, de você conseguir como farmacêutico, entender a particularidade dele. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu lembro que eu entrei em área, que é quando a gente vai para a aldeia, de fato, sai a casar e fica na cidade. A gente foi para uma aldeia. E eu fui administrar, era um albendazol numa criança, né? Fui colocar ali na boca dela, porque a gente fazia tudo, né? E aí o pai veio da criança e falou, não, agora não. Aí eu falei, não. Aí ele disse, não, porque tem que ver a fase da lua, a lua tem que estar de tal forma. Então, gente, eles têm a cultura deles e a gente precisa respeitar. E eu, quanto farmacêutica, eu falei, não, tudo bem, então, vou deixar com o senhor, quando o senhor achar o senhor dá. Aí ele disse, tá, ok. Então, a gente foi trabalhando tudo isso, né, essas peculiaridades, as particularidades, né, de cada um. Então, aconteceu isso. Eu me deparei com essa realidade que eu não conhecia, de você, às vezes, entender que não é só um medicamento que vai solucionar o problema daquele paciente, mas também a nutrição, né, ali. Então, a gente trabalhava muito em conjunto na saúde indígena, nutrição, enfermagem, medicina e farmácia. É uma equipe multidisciplinar, né? Era. Quando a gente fala que a saúde indígena é um desafio, também é uma oportunidade Sim. de você mudar a sua cultura também. Eu conheço colegas que estão na saúde indígena que falam, eu não vou me adaptar, isso não é legal, eu não gosto de animais. Quando dá 6 meses tem uma foto de um macaquinho aqui no pescoço, sabe? Aquela aproximação. Eu tenho um colega, tanto farmacêutico como enfermeiro, que atuam nessa área e, assim, mudaram completamente o jeito de ser, entendeu? Sim. E, como você mesmo falou, doutora, você tem que trabalhar em polos, quando você vai para polos, a necessidade de se adaptar a essa cultura e respeitar. Exatamente. Eu já vi muitos casos, doutora, de que farmacêuticos, como outros profissionais da saúde, não duram. Não, porque eu vejo assim, é uma questão muito de perfil também, Bruno. Entendeu? Não adianta eu dizer assim, eu vou porque paga bem. Eu vou porque eu ganho bem lá. Cara, você tem que ter perfil. Eu vejo dessa forma. Pode ser que é a minha opinião, mas você tem que ter, porque assim, você lida com situações onde a gente, né? A gente lá tinha dificuldade, como eu te falei, na logística. Então, a gente ficava 30 dias num barco, dormindo na rede, né? Acordando muito cedo, risco ali de pegar uma malária, uma coisa. Então, mas assim, foi muito gratificante para mim, né? Conheci pessoas maravilhosas, né? Que tanto no trabalho quanto nas aldeias, né? Aprendi muito, né? Nas aldeias tem os agentes indígenas de saúde, que são os AIS, que eles são o nosso braço direito, esquerdo e tudo, quando a gente não está lá. Faz aquela conexão também. Sim, né? E aí a gente conseguia fazer o acompanhamento, às vezes, farmacoterapêutico, se a gente ficasse muito tempo na aldeia. Paciente ali que está com malária, a gente conseguia acompanhar o tratamento direitinho, né? Porque... Então, assim... olha, quando... Eu era muito bem recebida, assim, junto com os meus colegas da equipe lá, eles traziam fruta, eles traziam comida. Diz que quando eles gostam também é uma coisa de louco, É maravilhoso. Né? Então, assim, a gente se dava bem, muito bem. O meu problema era, de fato, a parte da logística que me atrapalhava. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de deixar pendências. E aí eu ficava desesperada, porque eu sabia que tal lugar não foi bem atendido, porque a gente não... E a gente tinha uma parceria legal com a prefeitura, também com a Censa, que a gente conseguia pegar medicamentos também com eles. Ajudava muito, né? E assim foi a minha experiência na saúde indígena. Foi curta, né? Foi 1 ano e meio ali, porque
eu sentia a necessidade de voltar para Manaus para estudar, para me qualificar. Eu estava assim um pouco acomodada, entendeu? Ganhando bem lá na saúde indígena, que por sinal paga bem, né, para o profissional de saúde. E aí eu fiquei acomodada. E isso me incomodava. Eu dizia, não quero voltar a estudar. Eu sinto vontade de sentar e assistir um curso, um negócio. Enfim, saí da saúde indígena e retornei para Manaus. Como tocou um assunto bem interessante, né, doutora? É uma parte que eu acho que a classe, num todo, a gente vem sofrendo isso, que é o reconhecimento e isso se transformado em questão financeira, né? A desvalorização financeira pela parte da nossa profissão. Não só aqui no estado, como em outros estados também a gente acompanha, a gente vê isso aí. E quando você fala que estava ganhando muito bem, obrigado na saúde indígena, que realmente eles pagam teoricamente muito bem, você sentia a necessidade de retornar para se qualificar melhor. E quando você volta, e até antes de você voltar, você dentro de uma sala de pesquisa, dentro de um campo, dentro das análises clínicas, a gente sente que o valor financeiro não é nem o mínimo do que nós imaginávamos que merecíamos ganhar, né? Como você pode falar um pouco isso, ou até um mecanismo, o que falta para ter um maior reconhecimento da nossa classe farmacêutica? A gente teve uma pandemia recentemente, onde ceifou vidas de farmacêuticos, de outros profissionais da saúde, e a gente viu que por alguma parte do poder público não houve a sensibilidade de uma valorização, de um piso salarial, Sim. de um reconhecimento mais forte dentro da nossa classe. Pois é, Bruno. Assim, às vezes fica até difícil até eu te falar com relação assim como é aqui no Acre, porque para mim é meio que ainda novo, né? Tudo isso. Sim. Mas assim, claro, o farmacêutico ele é um profissional que ele deve, né, ser mais reconhecido. Mas em Manaus, por exemplo, no Amazonas, é um dos melhores salários que tem do Brasil, o estado, né? E aqui do lado, né? No norte, né? A renda per capita do Amazonas, da região norte, podemos dizer que é uma renda per capita menor do Brasil, né? A região norte, né? E surpreendentemente a gente percebe que os salários não só do Amazonas, mas como em Rondônia também, já se tem um piso estabelecido, no Amazonas também. Então, assim, tipo, no Amazonas, o farmacêutico, por exemplo, por 20 horas no estado, é 7 mil, é quase 8 mil reais, 20 horas, né? Então, você percebe ali, a pessoa depois consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque não precisa tanto, tá tirando tanto plantão, tanto... Então, assim, tem tudo isso, né? E com relação ao nosso piso, claro, né? É fundamental que a gente batalhe por isso, né? Às vezes eu me sinto até parada com relação a isso, mas outro dia eu entrei até no embate com a turma da faculdade. A gente tem um grupo e aí tiveram pessoas que eu botei alguns posts lá e tiveram pessoas que falaram: esse piso desse jeito eu não vou conseguir pagar o farmacêutico da minha drogaria. E é farmacêutico. Tipo, na minha turma tem muito empresário, muita gente que montou sua própria drogaria, né? E aí eu falei, gente, eu posso ser mal interpretada, eu entendo o lado de vocês economicamente quanto empresários, né? Mas, assim, na minha opinião, a minha opinião é essa. Se você abre uma farmácia, uma drogaria, você sabe que tem custos, muitos custos. O farmacêutico é um. Você já tem que incluir o farmacêutico com salário digno no teu planejamento. Doutor, eu acho até um absurdo alguém ter uma farmácia e falar: se tiver um piso, eu vou ter que fechar minha farmácia. Eu acho que você já fechou sua farmácia faz tempo e não percebeu. A realidade é essa. Não cabe mais esse tipo de narrativa de que, se aumentar o salário, se botar um piso para a gente vai fechar muita farmácia. É que isso é questão de gestão. A gente vê pessoas que falam isso, mas está há 40 anos com a farmácia. Isso, entendeu? Você tocou num ponto. Quando eu penso assim, cara, pode ser difícil, eu não sou empresária, eu nunca fui. Para eu ser, eu teria que me estudar. Mas, assim, tá aberto, tá dando algum lucro. Lógico. Na minha visão, certeza. Entendeu? Então, mas cada um tem suas particularidades, seus pensamentos, mas o meu é esse. Então, eu acho, sim, que a gente tem que batalhar por isso, né? A nossa classe, né? Eu não posso falar sindicato, tudo, porque eu vou te ser muito honesta, eu ainda não sou envolvida nessa parte, né? Entendi.
Então, eu não posso dar opinião a respeito do trabalho deles, né? Eu sei que tem um sim. trabalho, né? Um trabalho interessante. Tenho aí um bom contato com a Isabela, sobrinho, né? E tal. Mas, assim, eu não posso te dizer... Entrar em detalhes. Entrar em como detalhes, porque eu não funciona tudo, conheço, né? realmente. Mas torço pela gente. E eu tenho uma irmã que é farmacêutica, eu esqueci de falar, fez bacana. farmácia por causa de mim, né? Olha, o maior Assim, exemplo, entre né? aspas, né? Ela fazia odontologia, desistiu do Legal. curso e foi para a farmácia. Ela é farmacêutica da indústria. Ela trabalha na Nova Média, lá em Manaus, numa Que indústria bacana. Ela tá no farmacêutica. Amazonas, né? No Amazonas. Olha que legal. E aí, em resumo, foi isso. Acho que o tempo também está ultrapassando. A gente pegou e eu saí, né, da saúde indígena, retornei para Manaus, tive um breve trabalho na Uninorte como preceptora de estágio do curso de farmácia na área de análises clínicas e também para a turma de biomedicina. Né? Que legal. E aí trabalhei com eles num hospital referência em câncer lá em Manaus, né, que é a Fundação SECOM, né, um hospital oncológico. Aprendi muito também. E aí foi quando eu vim para o Acre. Eu estava trabalhando, né, na Uninorte como preceptora e também era plantonista numa drogaria de rede. Né? O meu contato no balcão ele foi muito pouco, né? Ele foi muito pouco, mas assim foi muito enriquecedor também, porque eu conheci outra realidade que eu não conhecia. Só que eu te confesso que eu tinha muita dúvida nas legislações, como eu te falo. A gente nunca sabe tudo, né? Eu tinha muita dúvida, eu posso fazer isso, se está errado, se está certo. Aí eu mandava mensagem para os meus amigos, mandava para minha irmã, que ela tinha muita experiência de balcão. E aí, essas dúvidas me agoniavam, porque às vezes eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, chegar à fiscalização ou estar errada. A gente vive essa pane diariamente, né? O farmacêutico vive essa pane diariamente. Ainda mais o farmacêutico que é do setor privado, que é da ponta do balcão, sim, aquele que é da manhã, da tarde, da noite, do plantão da madrugada, que é atendendo o farmacêutico, que é atendendo o paciente, onde vem aquele receituário que está errado, que ele tem essa dúvida se 60 pode ser numérico, pode ser por extensa. Meu Deus. A posologia, quanto que eu posso dar de miligramas diária para esse medicamento. Então, assim, é por isso que a gente cada vez mais faz questão de unir mais a classe, sabe? Sim. De que ninguém sabe de tudo. Isso, precisamos. Farmácia é muito amplo, meu Deus. A legislação é muito complexa do farmacêutico. Eu sempre falo, eu entrei na farmácia achando que era aí uma coisinha, nossa, que eu me deparei com tantas oportunidades, né, que a gente tem aí. E aí acabou que eu estava em Manaus, né, dando aula, e aí foi quando apareceu o edital, né, do Exército, e aí começa para a inscrição. Eu sou militar farmacêutica temporária, né, do Exército Brasileiro. E aí eu já tinha tentado ingressar na aeronáutica, né, no ano anterior, porém eu tinha ficado até bem colocada, mas o edital ele foi anulado por algumas coisas que estavam erradas, e aí acabou que passou, abriu do Exército, eu me inscrevi. Né? Fiquei também bem colocada. Esse do Exército já foi para o estado do Acre? Não, é assim. É até importante falar, para tirar dúvidas dos colegas que têm interesse em participar. Né? O edital ele é feito pela 12ª Região Militar, que fica no Amazonas, que fica em Manaus, né? A sede. A 12ª Região é ela quem rege todos esses esses estados próximos, tipo o Acre, Manaus, Rondônia, Roraima, acho que são esses, se eu não estou enganada. Enfim, lá esse edital é feito por lá. Quando você se inscreve, você coloca opções onde você pode ser designado. Perfeito, isso. Perfeito. Né? Dentro dessas regiões tem os municípios também, tipo São Gabriel da Cachoeira, Cruzeiro do Sul, Tefé, Tabatinga. E você vai fazendo a sua lista de opções. Acontece que, às vezes, não tem vaga para que você ficou em primeiro lugar, mas você colocou que quer servir em Rio Branco. Ah, mas nós não vamos ter vaga para farmacêutico em Rio Branco, mas vai ter em Cruzeiro do Sul. Então, você pode ser designado para outro lugar, dentro da região militar, sim. Entendeu? Dentro desse âmbito aqui, né? Do Comando Militar da Amazônia. E aí foi quando eu me inscrevi. A minha opção era Manaus, né? Porém, não houve vaga no ano que eu me inscrevi para Manaus. E aí eu fui e ingressei, e me ligaram da 12ª Região perguntando se eu tinha interesse em vir para Rio Branco, porque Rio Branco ia abrir uma vaga para farmacêutica, que inclusive acho que foi quando a doutora Larissa Tavares saiu, a vaga dela abriu, e abri essa vaga, e se eu tinha interesse. Eu falei, não, tenho sim. E aí
vim, né, para cá. O processo seletivo ele é baseado em análise curricular, né, experiência, documentação, é bem demorado. Capacitações, né? Capacitações, assim, é bem demorado que eu digo, eles analisam tudo, né? É bem minucioso. Os pontos ali, eles são bem colocados, cabe recurso, então acaba que demora muito, né? Normalmente o processo começa final de julho, vai findar em janeiro do ano seguinte. Nossa, bem demorado mesmo, né? Assim, é importante também dizer que não tem teste físico para ingressar, tá? Para ingressar, nós não temos, porque nós fazemos parte do MFDV, que é médico, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Não tem teste físico para ingressar. Porém, quando você ingressa, você faz os testes físicos normalmente, né? E aí enfim, entrei na carreira militar, vim para o Acre, né? Fiz todo o processo em Manaus, mas fui designada para o Acre. Foi lá sozinha para o Acre, Vim chegou... sozinha. Eu cheguei aqui no Acre em fevereiro de 2020. Já existiam os boatos do Covid, né? Que tinha em outros países e tal. Até então, né? Que eu acho que foi em dezembro que começou a conversa do Covid, dezembro de 2019. E aí eu cheguei em fevereiro aqui, 2020. Vim com uma amiga dentista que também veio servir aqui. Ali a gente dividiu o apartamento por uns 30 dias. Foi quando a minha mãe veio para cá para me dar uma força. Minha mãe ficou aqui a pandemia inteira. Veio para passar um mês, teve que ficar a pandemia inteira, que ninguém saía. E aí quando eu entrei no Exército, eu fui designada para servir aqui, né, no Comando de Fronteira Acre, lotada no posto médico de guarnição de Rio Branco. Entendi. E a minha função como farmacêutica é militar, né, oficial, farmacêutica temporária. Eu hoje sou primeiro-tenente, né? Quando a gente a gente ingressa como aspirante, né? Com 6 meses você é promovida a segundo-tenente e com 4 anos você é promovida a primeiro-tenente. Você pode ficar até 8 anos. Então, assim, o temporário ele não promove mais depois dessa promoção, né? Com os 8 anos, ele finaliza ali o contrato dele e ele acaba voltando para o meio civil, né? Entra para militar da reserva não remunerada, volta para o meio civil e recebe um valor que ele tem direito, né, como uma pecuniária, que aí ele consegue seguir a vida, montar às vezes um próprio negócio, mas assim, a gente sempre desamparado, né? mas a gente sempre é estimulado enquanto você está na força, busque outros meios, né, também. E tem também a opção para quem aí quer ingressar para ser militar de carreira mesmo, né, farmacêutico, dentista, médico, que é a prova de fato, né, todo ano tem. Né? Existe, anualmente, né? Sim, é importante falar que essa prova ela existe todo ano. Não é quem tem vontade sabe que todo ano vai abrir. É uma vaga, 2 vagas para o Brasil todo, mas abre. Não é aquele concurso que você fica, será que vai ter? Será que não? Vai ter. E aí você pode ingressar, se não me engano, o Exército é até 32 anos e a Marinha Aeronáutica até 35. E aí essas 2 maneiras do farmacêutico ingressar nas Forças Armadas. Sendo que o temporário, ele tem os mesmos, as mesmas, digamos assim, eu não falo privilégios, né, mas os mesmos direitos que o militar de carreira tem também, tá? E é isso. E no Exército, hoje, nós somos 5 farmacêuticos, né, sendo que 2 estão nos pelotões especiais de fronteira, que um é Santa Rosa do Purus e outro é em Epitácio-Solândia. E 3 estão no posto médico, 2 no laboratório, e eu hoje assumo a chefia da farmácia. Que bacana. Então, resumindo, né, a doutora Darlene ela tem um currículo riquíssimo, né? Uma experiência inigualável, né? Tanto na saúde indígena, como na área clínica, como no Exército. É como eu posso falar, está preparado para uma guerra, né, doutora? Hoje, se tiver uma guerra, a gente sabe como sobressair, né? Mas o importante é isso, poder falar que a gente conhece farmacêutico de áreas tão distintas, de áreas que a gente jamais poderíamos imaginar, de que pudesse ter alguém lá, um farmacêutico lá exercendo e dando amplitude para que isso possa ocorrer, entendeu? Sim. Isso é gratificante a gente ter esse bate-papo, essa conversa, esse podcast, porque eu tenho certeza que a partir do momento que as pessoas
escutam isso, tem um conhecimento maior sobre na área clínica, um conhecimento maior sobre a saúde indígena, um conhecimento maior sobre o farmacêutico do Exército que quer ingressar no Exército, na aeronáutica, e até mesmo a sua pouca experiência do farmacêutico da ponta ali, que é do balcão. Então, isso tudo a gente pode falar. Se pudesse, eu me arrependo, eu tenho certeza que de nada, né? Não. Chegou ao Acre, está bem instalada, a gente só pode recepcionar pessoas Sim. assim, farmacêuticos desse gabarito, e dizer que a gente está aberto, o conselho, creio Sim. eu, acredito, tenho certeza disso, como também outros meios que a gente possa se capacitar também, entendeu? Falando tudo isso, doutora, o que a senhora acha, a senhora doutora acha, que para dar um up na nossa classe farmacêutica, o que pode ser feito mais com oferecer mais cursos técnicos, oferecer mais pós-graduação, mais parcerias, porque hoje a gente percebe que o farmacêutico ele sai de uma faculdade, o refúgio dele para não ficar desempregado de imediato é a ponta do balcão, é a farmácia, é uma rede, é a drogaria de bairro. E Sim. muitas vezes você entra naquele anonimato e naquele relaxamento. Sim. E passa anos e anos e você acaba não se capacitando, você acaba perdendo alguns concursos, algumas oportunidades. Tudo bem, vai de cada um. Mas a gente sabe que é de extrema necessidade você sair de uma faculdade e ter um amparo. Verdade. Entendeu? Em relação a isso, você acha que as políticas públicas poderiam trabalhar mais em relação a essa causa? Então, eu vejo aqui em Rio Branco, né, posso falar por aqui, que a gente tem muito para crescer com relação à nossa profissão aqui, né? Vocês, quanto farmacêuticos formados aqui, não sei se ou então que formou fora, mas é daqui mesmo, assim, o curso eu estava até conversando isso, o curso ele é novo, né? Aqui no Acre é um curso novo comparado a Manaus. Manaus, a primeira faculdade de farmácia formou farmacêuticos em 1912, que foi a UFAM. Nossa, olha que interessante. Se não me engano, mas eu acho que foi isso. E vocês aqui é recente, bebê o curso de farmácia aqui. Nós temos beirando os 10 anos aqui. Então ali ainda nem tem, né, na Universidade Federal, não, né? Só na particular mesmo. E aí, então é o que eu te digo, eu acho que falta, eu já tive essa visão, conversei com um amigo, que falta mesmo congressos, não sei, trazer um congresso para cá, trazer bacana. assim, a gente ter simpósios, né? Isso é bem legal também. As próprias escolas, né, de cursos oferecerem pós-graduações, após que eu digo assim, especializações, né? Até conversei isso com um amigo, eu tenho um amigo lá em Manaus que ele revolucionou esse mercado de cursos lá, que ele é dono hoje, né, do Educac, que oferece cursos, começou na área de farmácia, ele é farmacêutico, e eles dois, né, que são sócios, e aí hoje eles já estão com outras áreas, tipo o medicamento, no uso veterinário, a nutrição, com a farmácia. Então, assim, até falei para ele, Marquinho, traz aqui para o Acre, vamos fazer uma parceria. Verdade, ele falou, né? Bacana. Eu sinto essa necessidade disso aqui, já pensei, assim, na visão de conseguir fazer essa escola, empreendimento, essa escola, tanto para o farmacêutico como para o técnico em análises clínicas, como para outros profissionais, quem sabe futuramente, né? Porque eu tenho uma grande paixão pelo técnico de análises clínicas também, né? Os técnicos, para mim, eles são ali a ponta da lança ali do laboratório. E aí quem vai na frente de fato, quem vê o paciente de fato ali eu sou técnica, né, na ponta, a necessidade do paciente, que às vezes chega lá dentro e informa para o bioquímico ou para o biomédico, esse paciente aqui é muito urgente, dá uma acelerada porque ele não está legal. E aí eu acho que falta isso, apesar de que eu vi aí que o conselho promove, né, alguns cursos, Sim. O sindicato parece ele também, né, e até teve daquele farmacêutico que é bem renomado aqui, eu não consegui ir, é bem renomado fora, né, que tem um blog, acho que fala sobre os medicamentos, e eles trouxeram ele para cá, mas eu não consegui ir, eu estava de plantão, mas assim, é muito, eu acho que falta um pouco isso nessa parte da qualificação. Quem vem de fora, a gente percebe que tem uma visão bem mais ampla em relação a isso,
e percebe que dá para explorar muito o nosso mercado ainda. O farmacêutico ele não se resume só dentro de uma farmácia ou uma drogaria. Pelo contrário, a gente tem inúmeras áreas, a gente pode falar. A gente está na região norte, você conta no Acre quantos farmacêuticos que trabalham com farmabotânica, entendeu? Então, voltar um pouco mais para isso aí, entendeu? Realmente simpósio. Eu acho que tentar cada vez mais agregar, aproximar o farmacêutico do conselho, dos farmacêuticos mais antigos. Como eu falo, o próprio podcast hoje traz histórias assim inigualáveis de que pessoas que conseguiram, as formas de conseguir. Então, às vezes que quando alguém vai ouvir, vai escutar, vai assistir o nosso podcast, vai falar, poxa, que bacana, eu não sabia que existia isso. Sim. Ah, que legal, qual é o contato dessa doutora? Entendeu? Então, é essa rede que a gente tenta formar, entendeu? Aqui no Acre. É um trabalho de formiguinha, que aos poucos vai se encaixando, entendeu? Vai se fortalecendo, né, também. A gente tem muito a questão também de quebrar alguns paradigmas, eu digo assim, quebrar alguns tabus com relação, tipo, o Acre é longe, o Acre é... Não sei. Gente, o Acre é riquíssimo, a minha mãe amou o Acre. A minha mãe amou Rio Branco. E olha que ela quase não saiu de casa, porque estava na pandemia. Então, assim, e ela adorou aqui. E eu gosto também, né? Eu me identifiquei, as pessoas me receberam muito bem. Eu cheguei aqui, eu não conhecia nenhum farmacêutico. Não, conhecia o farmacêutico do Exército, que era Tenente Tabata, na época. Me recebeu super bem também. Mas eu não conhecia os outros farmacêuticos. Então, eu fui assim, me coloca nesse grupo, também, faz isso comigo. E aí também teve a participação aí do Tenente Lousada, que é farmacêutico também, o Misael, Lousada, né? Que me ajudou muito, foi me colocando nesses grupos. E eu fui falando com as pessoas. Eu mesmo fui fazendo ali meu network. Fui lá e, olha, me ajuda nisso, tô precisando disso aqui. E as pessoas foram... E aí eu fui conhecendo. Inclusive, a Shirlene foi uma que eu conheci naquele contato do tipo, me ajuda aqui, me empresta isso. O doutor Misael, se eu não estou enganado também, ele está na saúde indígena, né? Ele está na saúde indígena, perfeito. sim. Doutor, podemos marcar uma entrevista com o senhor depois também? Vai ser ótimo. Eu vou cobrar isso aí pelo WhatsApp depois, tá bom? Até porque ele tem muita bagagem das Forças Armadas também, né? E ele tem uma história bacana, ele não é daqui, ele é do Espírito Santo. Ele chegou aqui realmente para trabalhar com farmácia, a mãe dele era farmacêutica, enfim, ele vai contar essa história aqui. Que legal, isso aí que é interessante. Entendeu? Então, assim, o que eu digo, que eu vejo assim, a gente não está tocando nesse assunto, mas com relação ao Exército, né? Eu acho que é muito importante pontuar aqui que é uma instituição muito séria, né? E que assim, a pessoa que sente o desejo de ingressar, né, inclusive estava até aberta as inscrições, ajudei alguns colegas a fazer, que tem esse sonho, né, de ingressar na carreira militar, tem que entender que você tem que ser muito, muito dedicado, não só na sua área técnica, como farmacêutico, mas também como militar, né? A gente tem uma legislação, né, onde a gente segue, tipo, vai da cor da unha ao teu comportamento fora, né? Sim, que você, né? Sim. E assim, né, paralelo a isso, é importante dizer que o papel do Exército Brasileiro frente aqui, por exemplo, no Acre, né? A gente tem ali atendimentos onde a gente atende aqui militares, são os beneficiários, né, os dependentes, que, querendo ou não, são pacientes que você tira de uma fila do SUS, né? E outros lugares, você vai... O Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, ele é um hospital que ele atende civil e atende militar, é porta aberta, né? Então, assim, as enchentes... O Exército teve um papel fundamental, né? Que aí entra a mão amiga, né? Braço forte, mão amiga, nas enchentes, né? Que nós precisamos aí, que o Exército desempenhou esse papel tão importante. Então, assim, é você saber que você vai precisar se dedicar, de fato, né? Porque você não vai trabalhar só com militares, você trabalha com a população, a sociedade, né? Mesmo. E, assim, você é um exemplo, né? Para as pessoas que querem, que têm vontade, né? E assim também preparar tanto o lado técnico como o lado físico, né? Você é cobrado quanto militar também.
Olha só, doutora, a doutora, antes de começar o podcast, falava, eu vou ficar um pouco receosa em conversar, mas a conversa fluiu, o importante é isso, a gente fluir a conversa, deixar o farmacêutico mais à vontade, e aqui é um bate-papo, como eu falei para ela. A gente está finalizando o nosso podcast aqui, o nosso Pod Pharma, mais uma vez. A gente quer agradecer a sua presença, doutora. E o que a senhora pode falar para esse farmacêutico que está formando agora, que está um pouco perdido, de que não sabe bem a área que possa ingressar? O que você pode falar para esse farmacêutico? Então, Bruno, primeiro, eu vejo assim, eu acho que a gente precisa, como eu já falei antes, né, abraçar as oportunidades, né, que a gente vê ali que tocam lá no nosso coração, de fato, né? A gente tem que pegar e também dar importância para nossa intuição. Eu sou muito assim, né? Poxa, veio isso, será? E assim, aproveitar mesmo, porque às vezes aquilo que você pensa que não vai conseguir, não vai dar certo, eu nunca fiz isso, pode te abrir um leque de oportunidades que você nunca imaginava. Então, assim, quando eu vejo muito dessa forma, quando eu fui para o interior, eu não sabia nada, eu só sabia assim, o que eu queria viver aquilo e que eu precisava ir. As cegas mesmo, né? E que eu precisava ir. Quando eu vim para o Acre, foi do mesmo jeito. Eu fiquei, cara, eu não conheço ninguém no Acre. Que coragem. Hoje eu tenho uma outra família aqui no Acre, né? Que, tipo, é minha sogra, meu namorado, meus amigos, né? Que eu fiz, os farmacêuticos colegas, né, que a gente está estreitando laços aí, que eu fui muito bem recebida, né, por todos, assim. Então, e acabou que eu passei no concurso aqui no Acre, então, quem sabe a minha história não é para ser aqui. Então, abracem as oportunidades. Doutora já é acriana e nem sabe já, hein? Pois é, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu moro aqui, que eu sirvo a população acriana quanto funcionária pública, né? Tenho vontade, sim, de voltar para minha terra, porque, querendo ou não, a gente tem aquele apego à nossa terra, mas o Acre está nos meus planos, né? E assim, então, eu vejo, abracem as oportunidades, se qualifiquem, estudem, colhem em pessoas que inspiram vocês de alguma maneira na nossa profissão, né? Mesmo que seja longe, às vezes faz um esforço. Quando eu fazia pós-graduação em análises clínicas, eu saía do município para ir para Manaus. Eu ia uma vez no mês, eram 3 dias de barco para ir, 3 dias de barco para voltar. Senhora. Eu ficava quase uma semana aí fora, né? Claro que eu tinha o apoio do secretário que me ajudava e dizia, pode ir, depois você paga o seu dia. E assim, correr atrás do que você sonha, tem vontade. Trabalhar com muita responsabilidade, que a nossa área demanda muita responsabilidade. Isso é verdade. E você vai ser feliz, né? Assim, eu espero. Eu sou muito feliz na minha profissão. Eu amo farmácia, amo análises clínicas, amo medicamento, porque agora também eu conheço um pouco do medicamento, mais, né? E, assim, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, as nossas nossa vivência, nossas ideias e assim dizer também para os próprios colegas acadêmicos e precisarem de mim, né? Eu estou aí pelos grupos de farmácia que nós temos milhares, né, aqui. A gente vai dar o Instagram da doutora para ela poder trocar ideia com alguns farmacêuticos também, que isso é muito importante, tá bom? Obrigada. A gente vai finalizar mais um podcast, mais um Pod Farmas. É o Pod Farma democrático, aberto para todo farmacêutico. N histórias aqui que a gente tem que escutar. A gente faz questão de compartilhar esses momentos aqui. E isso é muito importante para engrandecer o nosso estado, a nossa profissão e, quem sabe, ter um reconhecimento maior do nosso poder público para cada dia mais a gente poder ter uma representatividade maior. Obrigado, doutora. Esperamos aqui mais uma vez, porque um podcast só não deu para a gente conversar sobre tudo, não. Mas a gente vai refazer isso novamente depois. Vamos lá. Muito obrigado. Tá bom. Tá bom, um abraço. Abraço.